pá, isto faz mesmo tipo estúdio. Exatamente, faz mesmo estudo. E em princípio já estamos em direto. Estamos em direto. Aqui por acaso no Facebook não estou a ver, mas... Ele tem sempre aqui um atraso. Muito boa noite a todos. À noite, não é? Ou seja, até desta vez começamos à noite, que é para apanhar as pessoas por casa, já naquele período em que acabou o dia. Estão recolhidas para o cantinho das suas casas. Está um gelo lá fora. Eu não sei como é que está em Lisboa. Aqui está um gelo em Faf. Lisboa está muito frio, muito frio. Para Lisboa está frio. Agora não sei só quantos graus é que estão lá fora. Aqui no tele estão 8 graus. Mesmo assim não está mal, 8 graus, não está mal. Mas a mínima é 2. Mínima 2 para Lisboa é mesmo muito frio. Aqui em cima estamos dentro, não estamos dentro do frigorífico, estamos dentro da arca mesmo, por isso vamos aproveitar. Porque é que nós agendámos isto hoje? No passado mês de dezembro, na Domínio Binário, lançamos uma nova revista, a revista Imobiliária em Direto, que queremos que se torne a revista da mediação imobiliária em Portugal, a revista que aborda os temas da mediação imobiliária, aborda as pessoas que nela trabalham e tudo que faz parte da vida, quer das empresas, quer dos agentes no dia-a-dia, e contamos, obviamente, com a presença do Máximo Forte, tinha que ser, como é óbvio, depois de um percurso que nós fazemos já juntos há 5 anos e tendo tanta experiência, quer no ramo do lado prático, quer do lado de formativo e de contacto com imensas empresas, ao máximo. Nós devemos contactar com uns milhares de empresas todos os anos, de janeiro a dezembro, não? Sim, eu não tenho estes números. Quer dizer, eu tenho os meus números, que não são tão fortes como os teus, mas agora não tenho-os aqui, não vou apanhá-los, mas sim, já não me lembro, mas já demos formação a mais de milhares de pessoas, seguramente, Sim. e centenas de empresas de mensuramento. Claro. Depois há algumas que se repetem, há outras que não, mas sim, há muita gente e muitas realidades. Principalmente muitas realidades. Porque a mediação imobiliária está como mercado, é muito local, e como é muito local, há muita realidade, há muita coisa que é diferente de sítio para sítio. Os nossos números já andam à volta de 2.000 empresas com quem nós nos relacionamos durante um ano normal de trabalho, cerca de 3 a 4 mil agentes imobiliários que passam por nós e que nós tentamos ajudá-los quer na aquisição de conhecimentos, quer na utilização de ferramentas, quer outras soluções. E por isso, deste percurso junto que nós fizemos, estava na hora de também passarmos das palavras faladas para as palavras escritas. E daí termos convidado o Máximo para para a primeira edição da revista Imobiliária em Direto. Eu creio que, exatamente assim, quase toda a gente recebeu nas suas agências. Nós fizemos 8.000 exemplares desta revista e enviamos um exemplar grátis para todas as agências imobiliárias que têm licença de atividade ativa. Por isso, se ainda não viram esta revista, falem lá na agência com a coordenadora, com o broker mesmo. Às tantas até está na secretária dele lá pousada e podem ver a revista. E, aliás, até há aqui uma coisa curiosa. Nós lançamos a revista nos primeiros dias de dezembro e durante o primeiro mês damos privilégio a quem a recebe em papel, mas no passado fim de semana eu já mandei um e-mail para todos os agentes com quem colaboramos e que estão na nossa base de dados e já lhes mandamos a versão digital dessa mesma revista, da edição de estreia. Por isso, nesta revista, exatamente, nesta revista daqui, nós temos aqui na página 14 e na página 15 as luzes estão tramadas. Mas temos aqui na página 14 e na página 15 um artigo do Máximo Forte com um tema bastante, eu vou-lhe chamar pesado. É duro isto, porque é reflexão para o futuro da mediação imobiliária em Portugal. Máximo, foi difícil escrever isto? Não foi, porque é um artigo
que é quase como uma consequência lógica dos diferentes trabalhos que tu falavas, e ao longo do tempo e das coisas que têm acontecido, e no fundo é uma reflexão que diariamente está, se calhar, na minha cabeça, e pelas coisas que vou escrevendo ao longo do ano ou dos anos, e depois quando pediste este artigo, dizer, olha, faz uma reflexão, é como um pensamento geral do que a mediação, ou quais os desafios que a mediação, no meu entender, tem pela frente durante os próximos tempos. Não é muito difícil, eu diria que muita gente, quando ler, vai dizer, pois, é verdade, quer dizer, não há aqui uma ciência do que é o futuro, porque são assuntos tão basilares e tão, ao mesmo tempo, com todo o respeito, básicos, mas basilares, desta atividade. É uma chamada de atenção, aliás, muitos deles já muito agora falta-me o termo, mais especificamente escritos em alguns outros artigos que eu fiz ao longo do ano e que vai chegar a este ponto, mas é uma reflexão e é enfim, um resumo, um ponto da situação, e é um alerta também. Há muita coisa que ainda não está feita e que deve ser feita, e portanto não foi muito difícil fazer o artigo. Tu pegaste em todos os temas que achavas que deviam ser abordados e criaste 5 grandes grupos, não é? Exatamente. E começaste pela parte que mais é abordada no dia-a-dia, de quem anda no mercado e quem ouve os agentes, e entre quando juntamos vários agentes numa formação ou numa convenção, num evento, este assunto vem sempre ao de cima, não é? É, porque tenho andado, ainda há pouco, ainda hoje fui ver casas, aliás, tenho andado muito na rua, curiosamente. Esta coisa de ter menos formação offline permite-me fazer outras coisas, nomeadamente ir para a rua com agentes, falar com consumidores finais. Por exemplo, hoje fiz uma visita com o Feasible, porque é interessante ver como é que um Feasible mostra uma casa e qual é o processo todo. Ou seja, permite andar muito mais solto do que estar em uma sala de formação. E o que acontece é que, de facto, a mediação imobiliária evoluiu ao longo do tempo, mas ainda hoje se vê clientes insatisfeitos, interessados, ou seja, clientes, vendedores que têm contrato de mediação imobiliária assinado, insatisfeitos, interessados também insatisfeitos, colegas que dizem mal uns dos outros, problemas de entendimento entre cliente, agente imobiliário, interessado, agente imobiliário, agente imobiliário e agente imobiliário. Ou seja, ela evoluiu imenso, mas ao ter evoluído imenso nos últimos anos, não foi acompanhada por uma legislação, mas principalmente por uma carteira profissional, uma credenciação, que obviamente, não existindo, diria eu, nem lei nem roque, a ética foi cada vez mais sendo posta em causa, até chegarmos a estes níveis, na minha opinião, muito preocupantes. E então um dos primeiros assuntos é realmente este: se o futuro da mediação tem que passar, a meu ver, numa organização ou reorganização ética, e se calhar o primeiro grande passo é o licenciamento, como antigamente, dos agentes imobiliários. Portanto, os agentes imobiliários não podem andar por aí sem ter uma licença, sem ter uma formação obrigatória, no bom sentido de colocar, enfim, know-how, mas também sentido ético de como fazer as coisas. E, portanto, eu às vezes penso, um comum dos mortais que vai hoje comprar uma casa e possivelmente vai pela net, não é? Vai a um portal qualquer, arrisca-se a marcar uma visita ou falar com um profissional que depois não percebe nada do que anda a fazer. Isto é um risco acho que isto é um risco elevadíssimo. E, obviamente, isto, multiplicado pelo número de agência, pelo número de agentes, pelo número de profissionais que anda aí, vai fazer com que haja cada vez mais pessoas insatisfeitas e cada vez mais pessoas a dizer mal, e que há cada vez mais casos difíceis de resolver. E, portanto, a primeira reflexão é: bolas, esta atividade cresceu muito, tem que ter definitivamente um ponto de partida. Vamos lá organizar isto eticamente, para o bem de todos, para o bem do cliente, para o bem do interessado, mas principalmente para o bem dos próprios agentes,
Porque depois, às vezes as pessoas, depois, os próprios agentes queixam-se, porque eu vou falar com o cliente e eles desconfiam, não me assinam, não querem. Porquê? Porque é o reflexo de tudo. Ou seja, é claro que há maus profissionais na advocacia, na arquitetura, na engenharia, na formação, em todo lado. Mas bolas, essas atividades estão todas licenciadas e têm todas credenciação. Esta não tem. Só os brokers é que de facto têm a licença, não é? Mas os agentes não têm. Portanto, na minha opinião, deveria haver, como ponto de partida, uma credenciação profissional que, obviamente, tendo essa credenciação, um código de ética. Eu sei que a APMIP lançou, por acaso foi depois de ter escrito este artigo, mas lançou no final do ano um código de ética, mas pronto, mas lançou, e a pergunta que eu faço é, ok, lançou, colocou para os seus associados, o que já é uma boa iniciativa. Eu li o código de ética da APMIP, parece um bom ponto de partida, mas merece muito mais. Merece pegar no código de ética, fazer um tour pelo país, a explicar o que é que as pessoas devem fazer, e depois do código de ética, aí sim, ou em simultâneo, a credenciação, o licenciamento, e depois sim mexer eventualmente na legislação da mediação imobiliária. Seriam estes pontos fundamentais para que, de facto, esta atividade tivesse um maior alinhamento. Portanto, esta é a primeira reflexão. Claro, e é curioso, porque nós muitas das vezes queixamos da quantidade de leis que existem e burocracia, leis e burocracia que existe no país, não é? No entanto, nesta atividade são os próprios agentes que a maior parte das vezes até exigem que isso surja, que isso aconteça, não é? Ou seja, nem estão do lado lá a queixar-se que já existe muita coisa, não, eles até pedem por isso, e parece que alguém que está mais acima e que poderia fazer algo, durante tantos anos parece que está com os ouvidos tapados, que parece que não houve o setor, os pedidos do setor, não? Aí a responsabilidade cabe a todos e cada um tem que fazer a sua parte. Por exemplo, modéstia à parte, nós estamos a fazer a nossa parte. Eu, com a comunicação, eu estou a tentar alertar deste facto. Eu lembro-me há 2 anos, quando comecei a escrever para a Visão, se bem me lembro, o segundo ou terceiro artigo que eu escrevi foi legislação precisa-se. Ou seja, eu com o meio de comunicação, tentei dizer ao mundo, meus caros, é preciso fazer alguma coisa, e sempre que sou consultado para este tema, deixo a minha disponibilidade total para ajudar quem de direito pega na massa e desenvolva qualquer coisa a esse respeito. A questão é que depois não surge nada, mas a responsabilidade é de todos. Obviamente que, não havendo código de ética, a ética é subjetiva, o que quer dizer que cada um vai fazer, como diz aqui o Abel Andrade, o bom senso, não é? Cada um vai colocar o bom senso, o seu bom senso, o que acha que de facto são as regras corretas, mas o que acontece é que as minhas podem não ser iguais às do meu colega e por aí fora. E, portanto, vale o que vale. Ou seja, eu não queria responsabilizar ninguém, mas é um ponto que todos os players, grandes, pequenos, médios, deveriam começar a pensar seriamente e tentar encontrar uma solução. Muito bem. Este era o primeiro dos 5 pontos que tu abordavas neste artigo. O segundo fala de conhecimento, formação, treino e competência. E, obviamente, quem melhor que tu, que no caso concreto da Domínio Binário Central Limo, nos últimos 5 anos, nós já tivemos milhares de agentes imobiliários em formação, e não só em formação, também tivemos inclusive em treinos, no próprio Angariá, para vender práticas, passamos da teoria à prática, não é? Por isso... Porque repara, Paulo, eu quando escrevi, isto é uma sequência lógica, eu escrevi quase um manifesto. Primeiro vamos organizar-nos. Agora que já estamos organizados, o que é que precisamos? Imagina, já estamos organizados, temos o código de ética, temos credenciação. O que é que precisamos logo a seguir? Dar conhecimento às pessoas. Portanto, dizer às pessoas, aos profissionais, como as coisas têm que ser feitas. E aí entra o conhecimento, a formação, que, na minha opinião, não é só por mim, mas também evoluiu imenso nos últimos anos. Claro. Houve uma preocupação grande de uma formação mais teórica, mas, de facto, também é verdade que
penso eu, grande parte das empresas e das pessoas já se aperceberam que o conhecimento teórico apenas, ou apenas a transmissão do conhecimento, do know-how, de como deve fazer, não é suficiente. Portanto, é necessário treinar, porque as pessoas não vão fazer. Ou seja, não é por ir a uma formação de 2, 3 ou 4 dias, ou 2, 3 semanas, que eu de repente começo a fazer diferente. Tem que haver uma consciencialização muito grande para eu conseguir fazer diferente. Então, muitas vezes eu digo aos meus clientes, depois da formação, o diretor comercial ou o responsável daquela agência tem que continuar o trabalho que o formador acabou por fazer. E aí entra o treino. E o treino é fundamental, porque eu vejo muita gente que vai às formações e gosta, e se calhar naquele dia até alguma coisa mudou, mas depois no dia seguinte, se não treinar, não vai fazer diferente. E, portanto, aqui era outro passo muitíssimo importante desta caminhada, que é dizer assim, ok, temos é como os pilotos, não é? Os pilotos dos aviões vão ao curso, mas depois têm que fazer simulador, têm que fazer simulador não sei quantas vezes antes de pegar no avião e começar a voar. Portanto, aqui falta essa parte. As pessoas pegam o curso e começam logo a voar. O problema é que começam logo a voar, às vezes as coisas não correm bem, não é? Eu acho que poucos de nós têm essa experiência de pegar num avião. Pode haver um ou outro que tenha. Mas, aplicado a algo que nós conhecemos melhor no mercado, é como a gente ir a uma escola de formação, assistir à parte teórica de o que é um volante, o que é os pedais, o que é a manete de velocidades e isso tudo, e pronto. Então, se passou no teste teórico, já pode ir para lá para fora, pega no carro e pode andar. E toda a gente já sabe, vamos deitar as mãos à cabeça, isto vai dar para o torto. Pois é isso que se passa também nesta atividade, não é? Bom, e repara bem, conhecimento, formação, conhecimento, sistemas, modelos, formas de fazer. Formação, já numa vertente de explicação de know-how. Treino, fazer, vai dar o quê? À competência. À tal competência que é necessária para... E depois aqui está tudo encadeado. Porque eu posso fazer esta formação de treino e tudo mais em função do código de ética, em função, enfim, do bem servir o cliente, vendedor e comprador no final, em função de como eu vou lidar com os meus colegas. Portanto, isto é uma sequência lógica muito importante. Portanto, obviamente que se nós pretendemos credenciar uma atividade, vamos ter que credenciá-la através de conhecimento, através de formação e possivelmente para credenciar, para dar uma licença, temos de fazer um exame e esse exame vai obrigar a ter estudos e se calhar treino. E depois ele vai ter que continuar a prestar... Por exemplo, eu vejo a credenciação como, ok, fizeste o exame, já não vais fazer mais? Não, daqui a uns tempos vais ter que voltar a fazer o exame para ver se está tudo bem e se evoluir, assim, quer dizer, se evoluíste. Se continuas dentro dos parâmetros normais para conseguir exercer esta atividade, como outra atividade qualquer. E isto falta à mediação imobiliária. Muito bem. E depois disso tudo estar, e terminavas há bocadinho, e muito bem, na parte da competência, não é? Depois passamos para o está apto a trabalhar com clientes, não é? E quando estamos nessa parte, tu quiseste abordar o tópico do serviço versus relação, não é? É porque, assim, agora o artigo já passa, enfim, arrumamos a casa, já temos a formação e agora perceber que a ótica apenas do serviço, que é uma ótica, se calhar há 10 anos ou 15 anos, em que, de facto, ou mais, em que as norte-americanas fizeram o seu trabalho em Portugal, demonstrando que há sistematização na forma de fazer o serviço e que hoje em dia, diria eu, qualquer mediadora imobiliária tem a questão do serviço, mas o serviço muito mais para além de dizer que eu vou fazer o acompanhamento, que eu vou fazer um estudo de mercado, um plano de marketing. Estamos muito para além disso. Estamos na relação. A relação é, de facto, o serviço, mas juntando outras coisas como o trato, a maneira de como servir, a compreensão do outro, que vai, no fundo, depois gerar uma coisa interessante, que é do serviço para a experiência. Ou seja, muito mais interessante do que o serviço. É a experiência que a pessoa tem. Eu hoje
Ontem tive com uma pessoa que me dizia, não hoje, ontem, tive uma pessoa que dizia: eu tive uma excelente experiência com um agente imobiliário e não sei muito bem como é que ele fazia ou como é que ele fez, sei que tudo correu lindamente e que ele poupou imenso tempo, que eu resolvi o meu assunto e, portanto, e que ele ficou meu amigo. Isto é o que se pretende desta, não é só da mediação imobiliária, de qualquer outro serviço. Não é apenas o serviço per si, se for realmente feito ou não feito, mas para além disso, a relação que fica. Porque como é um serviço e não é um produto, se fosse um produto, pronto, esta caneta Parker é um produto, ela escreve desta maneira e tem um serviço, não. Um serviço é uma pessoa que serve a outra. Portanto, a pessoa pode perfeitamente e deve adaptar-se à comunicação, ao estilo, à forma da outra pessoa, criando relação e criando, essencialmente, uma experiência. Para além do serviço, a experiência que vai contar. E, portanto, quem ainda não percebeu isto, diria eu que vai ter mais dificuldades a reter clientes e a trabalhar cada vez mais com clientes que já têm. Quem percebeu, pois vai ganhar cada vez mais cota, porque a mediação imobiliária e o mercado imobiliário em geral é um mercado relacional e não é um mercado só feito de serviço. Pronto, eu servi, fiz o que eu tinha dito que ia fazer, pronto, está feito. Não, é muito para além disso. Mas às vezes pode ser levado a pensar que não é bem assim, que essa parte relacional não é assim tão importante e que nós até conseguimos automatizar tudo isto e começam a aparecer aí uns novos conceitos àquilo que tu incluíste no tópico da parte de tecnologia. A tecnologia muitas vezes aparece para facilitar e agilizar o processo, esquecendo toda a parte de relacional. E muitas das vezes as pessoas são pensadas, são levadas a pensar que efetivamente a tecnologia lhes pode tirar o lugar, mas às vezes pode não ser bem assim, não é? Vamos ver, nós estamos no meio, digo eu, de uma revolução tecnológica que já vem há muito tempo e vai continuando a existir. As pessoas querem coisas mais céleres, mais rápidas, mais instantâneas, mais transparentes. A tecnologia vai ajudar e ajuda cada vez mais todo o processo da mediação imobiliária e do imobiliário em geral. O melhor dos dois mundos é ter essa tecnologia que permite realmente a rapidez, a celeridade e isso tudo, e ao mesmo tempo ter uma pessoa que nos cuida. Por exemplo, vou dar um exemplo muito básico. Nós dois estamos aqui os dois utilizando a tecnologia. Nós estamos utilizando a tecnologia. Estamos em casa, mas ao mesmo tempo somos pessoas. Portanto, não está aqui o avatar Máximo Forte ou o avatar Paulo a falar. Portanto, nós estamos a utilizar a tecnologia e estamos ao mesmo tempo a ser relacionais e falar nas nossas casas tranquilamente. Ou seja, a tecnologia vai permitir, ou já está a permitir ao agente imobiliário fazer uma série de coisas, mas com ele. Ou seja, a boa tecnologia será aquela que é apoiada ao agente imobiliário. Agora, o agente imobiliário não pode pensar que eu tecnológico eu não sou e, portanto, esqueçam, portanto, eu vou fazer tudo em papel, as pessoas têm que vir ter comigo. Não. Eu tenho que agarrar em toda a tecnologia que vai existindo e vou ter que incorporá-la no meu negócio e, obviamente, eu vou ter que continuar a ser relacional. Eu não sei, eu julgo que no artigo comentei que em plena pandemia nós tivemos algumas PropTechs da mediação imobiliária que desapareceram em Portugal. Por alguma coisa foi. Na minha opinião, foi porque faltou a parte humana, a parte relacional, e que foram muito focadas, ou totalmente focadas, na parte da resolução do problema, da celeridade, da gestão do tempo, de serem mais rápidas por causa da tecnologia. Não podemos esquecer que este negócio é um negócio de confiança, de credibilidade, e por isso, sim, a tecnologia, mas com as pessoas. Não acredito muito no agente imobiliário do futuro, tipo um robô ou uma PropTech totalmente automatizada, em que não vai ser possível falar com pessoas. Eu acho que a pessoa vai continuar. E é curioso que a pandemia deu-nos aqui grandes lições, nomeadamente em que a tecnologia está avançada e o agente imobiliário precisa de determinada tecnologia, mas também nos disse claramente, eu lembro no lockdown em março, que a partir do momento que há lockdown não conseguimos visitar as casas e as pessoas só compram se de facto, ou vendem, se de facto alguém visita e alguém vai lá e esse alguém é humano, não é tecnológico. E portanto, sim, a tecnologia
Agora, atenção, como e quando, porque não é tudo tecnológico. Muito bem. Sim, e eu concordo Deixei-te plenamente. ouvir. Deixei-te ouvir. Não sei o que aconteceu. Estás-me a ouvir? Não. Eu agora não te consigo ouvir. Aliás, já há pouco tempo não te... Mas eu vou ligar aqui o Facebook e ouço-te. Em princípio... Deixa-te ouvir. Deixaste-me de ouvir. Eu agora não te consigo ouvir. Espera. Ele está com um delay de qualquer. E agora? O que é que a gente faz? E agora? No meu computador. Deixaste-me de ouvir. Estás-me a ouvir? Não. Espera. Ele está com um delay de qualquer. Okay. Eu vou ter que fazer o seguinte. Das duas, uma. Ou entro e saio. Não sei se é possível. Não sei o que aconteceu. Estás a ouvir? Ele está com um delay de qualquer. Eu vou ter que fazer o seguinte. Estás-me a ver novamente, Máximo? Ou entro e saio. Não sei se é possível. Máximo? Não sei o que aconteceu. Estás a ouvir? Máximo? Estás a ver novamente, Máximo. Ou entra e sai, não sei se é possível. Não te ouço. Máximo? Ok. Máximo? Não te ouço. Ok. Não te ouço. A tecnologia tem destas coisas. Vamos cá ver. Máximo, ainda não consegues me ouvir, então. Eu pedia se alguém me pode dizer se me está a ouvir a mim nos comentários. Alguém consegue ouvir? Não. Máximo? Estás-me a ouvir? Máximo? Ora bem, temos aqui o Máximo está-me a ligar. Máximo? Estou. Não te consigo ouvir. Posso sair e entrar ou não? Sim, podes sair e voltar a entrar a ver se já fica direito. Está bem? Vou tentar. Curioso, nós estávamos a falar mesmo da parte de tecnologia e como a tecnologia muitas vezes não, quase sempre ajuda a estas coisas todas e curiosamente foi no ponto certo em que o Máximo deixou de ter feedback aqui do meu microfone e ele está a fazer um restart e vai entrar já de seguida novamente e vamos puxar novamente o Máximo aqui para a edição. E também estávamos a falar do quarto tópico, dos 5 pontos que ele falou, e ele já está cá novamente. Vamos cá ver se... Consegues ouvir-me agora, então? Agora consigo. Estava justamente a falar da tecnologia e, como vês, é uma realidade. Isto não foi combinado. Ou seja, a tecnologia, por vezes, não funciona. Ou seja, mas o homem consegue resolver o problema da tecnologia. Nem que seja entrar e sair. Nem que seja um bom exemplo. Pá, era o que eu estava a comentar com todos, que foi precisamente no tópico de tecnologia que nós tivemos esta experiência agora, não é? Para ver que... Já sabemos que se voltar a acontecer, a gente entra e sai. Exatamente. Aliás, que é um princípio básico da engenharia, que é quando alguma coisa não funciona, sai, volta a entrar e vais ver que já está tudo bem outra vez. No outro dia, não sei, agora não me lembro qual era a empresa, que já tem uma combinação quando há um helpdesk que a pessoa fala e a primeira coisa diz, antes de passar para uma pessoa é, por favor, ligue e desligue o aparelho. Se funcionar, está resolvido. Portanto, ou seja, já meteram aquilo automaticamente, não é? Para as pessoas fazerem aquilo. Engraçadíssimo. Claro. Às tantas, o número de situações resolvidas
pelo apoio ao cliente dessa empresa diminuiu um bocado, mas pronto. Ok, eu acho que a Muito tecnologia bem. estava falado, não é? Sim, a tecnologia estava falado e íamos agora para o último tópico, que também é um tópico bastante quente no mercado imobiliário, que é a questão das partilhas, equipas e fusões. Exatamente. Bem, primeiras partilhas, ou seja, terminando como começamos, se de facto um dos problemas é a relação dos agentes imobiliários ou dos profissionais imobiliários, ou seja, a partilha numa primeira instância, do conhecimento e depois a partilha da transação, são de facto fulcrais para o desenvolvimento desta atividade. Se as pessoas não começarem a pensar que é muito mais fácil eu desenvolver o meu negócio através dos meus colegas e com os meus colegas e não pensar só em mim, isto é um princípio básico que as pessoas deverão pensar. Eu, por exemplo, estou a ler um livro, não sei se algumas pessoas se calhar já viram que eu estou a fazê-lo, sobre referências e recomendações. E as referências entre agentes imobiliários é fundamental, porque eu não posso perceber que não posso pensar que vou a todas, que vou atender qualquer tipo de cliente e, portanto, as partilhas são a base deste negócio. Nos Estados Unidos, nós temos muitos agentes, no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, na África do Sul, mercados mais evoluídos, que trabalham essencialmente com outros agentes. E mais, outra vez a questão da legislação, e a legislação portuguesa neste aspecto não há nada a dizer, porque ela diz exatamente que um mediador / agente, digamos, mais mediador, porque o agente, de facto, não tendo licença, não está lá mencionado, mas o mediador só pode ter um único cliente numa transação. Se tem um único cliente numa transação, ele que é o comprador ou o vendedor, ele tem que partilhar com outro colega. E, portanto, a lei está feita tão assim. Todos os mercados mais evoluídos têm isso. Por que razão não se partilha tanto? Que daria origem a eventuais MLS, não querendo ir por essa via e pensando que uma das potências das marcas norte-americanas em Portugal e no mundo é a partilha. As pessoas criticam muito as redes, não é? A Remax, a Era, a 121, por aí fora. Mas todas elas têm um princípio básico interno e depois externo, a Era só agora recentemente, de partilha. E, portanto, assim é que elas vão crescendo e crescem cada vez mais. E mais, a própria classe a própria atividade ganha cota perante o mercado. Isto é um princípio básico que deveria sempre existir. Aqui o Abel outra vez, as partilhas existem apenas por necessidade pontual e não por isso que cá está. Devia ser o princípio e por coerência, porque de facto, se eu partilhar, eu estou a dar ao meu cliente vendedor, mas também ao comprador, maior serviço, maior possibilidade. Ele não precisa andar de um lado do outro, ele só precisa trabalhar comigo porque eu partilho com os meus colegas. Depois, a questão das equipas. Esta questão do agente solitário que faz tudo sozinho e não precisa de ajuda para crescer. Obviamente que nós temos visto nos últimos anos cada vez mais modelos de equipas de diversos estilos, de diversas formas, mas as equipas, que no fundo é também uma forma de delegar e, no fundo, de partilhar trabalho, são enfim, a evolução normal de um agente imobiliário. Ele, se quer crescer, ele vai crescer com outros agentes, ele não vai crescer sozinho. E então poderá formar a sua equipa. Isto, tanto é possível em diversas empresas e marcas neste país e faz todo sentido. E depois as fusões por conclusão, porque eu não sei o que é que vai acontecer e hoje temos tido nos últimos 2 dias não notícias muito boas, portanto, os tais 10 mil casos de Covid, nada que não, na minha opinião, que não estivéssemos à espera, porque depois daquilo que foi feito no sentido de não haver qualquer restrição durante o Natal e durante o ano Novo, deu nisto. Portanto, toda a gente falava disto em novembro, cá estamos nós, portanto, é uma realidade. O que quer dizer que esta crise vai perdurar mais tempo.
o que vai ter, obviamente, repercussões económicas e financeiras. Se nós em março dizíamos que não sabíamos, que em princípio era capaz, é uma crise de saúde e, portanto, se conseguimos conter isto e rapidamente sairmos, isto pode não acontecer nada. Agora, cada vez mais, nos vamos encaminhar para uma crise económica. E as fusões, portanto, a junção de empresas com outras para diminuir custos, para criar sinergias. Basta pensar no subprime em 2009, 2010, 2011 e depois de 2012. Os grandes grupos das empresas de mediação imobiliária em Portugal fizeram-se nessa altura por necessidade de redução de custos, de sinergias, e criaram-se fusões. Hoje em dia são grandes grupos, são grupos muito fortes, mas é possível que estas fusões se voltem a fazer durante os próximos tempos devido à situação. Ou seja, basicamente este artigo, ou esta parte final do artigo, numa palavra só, é juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Reparem, partilhas, equipas, fusões, juntos somos de facto mais fortes. Agora, há que entender isto. E esta coisa de o meu concorrente, sim, o meu concorrente, mas concorrência saudável. E depois de ter a capacidade de dizer, eu, junto com outra pessoa, sou capaz ou vou conseguir ser mais forte, mais estável, tenho melhor desempenho, tenho os custos mais geridos e, portanto, na minha opinião, isto é a evolução. Aliás, nos Estados Unidos, nos mercados mais evoluídos, partilhas, equipas e fusões, é o que há mais. Claro. E não é só na mediação, portanto, agora estou a lembrar dos carros, portanto, agora não sei se viste que o grupo PSA fez a fusão definitivamente com a Fiat e com a General Motors e, portanto, fizeram o maior grupo. Mas porquê? Porque, de facto, eles precisavam de juntar-se para poder gerir melhor os seus custos. E já eram grandes, não é? E já eram grandes. Já eram grandes. A gente pode pensar às vezes que isto só se aplica aos pequenos, mas os grandes também precisam deste... Claramente. Okay. Ou seja, na prática, neste artigo que eu tenho aqui na minha mão, tu na prática começaste da parte da ética, credenciação, legislação, depois foste ao conhecimento, formação, treino, competências, trataste do serviço e a evolução para a relação, incluíste a parte da tecnologia para apoiar os profissionais no dia-a-dia e tocaste nas partilhas, equipas e fusões. Ou seja, tu tens aqui um percurso completo de aquilo que devia acontecer na mediação imobiliária para nós nos colocarmos num patamar acima enquanto atividade organizada e profissional, correto? Basicamente, o que me pediste na altura foi qual é a tua visão da mediação imobiliária e eu, não me lembro, mas deve ter sido um fim de semana, peguei, depois do almoço, pensei assim, bem, papel em branco, o que é que eu, se eu fosse Deus, o que é que eu posso fazer? Epá, e então surgiu estas ideias todas que voltamos àquilo que dissemos no início. São, basicamente, ideias pensadas naqueles anos todos e dias recentes daquilo que se observa, de que se ouve, de que se escuta, de que se vê e aquilo que, na minha opinião, deveria ser mudado e devia ser feito. E acho que deu um belíssimo artigo, deste à parte. Eu gosto muito dele, gosto muito deste artigo. Este artigo é quase um manifesto. Portanto, pode ser quase um manifesto. Eu pegar isto como, isto são as linhas bases do que da mediação. Agora vai ser engraçado pegar neste artigo daqui a 10 anos. O ano não dá. E daqui a 10 anos dizer assim, espera aí, mas o caminho já estava todo iluminado, porque é que não se percorreu? Como é óbvio, não é? Ou então, ao contrário, ainda bem que houve aqui uma série de coisas que se fizeram. Será que isso vai acontecer? Não sei. Eu posso dizer uma coisa. A nível tecnológico, eu acredito. Eu acredito na tecnologia, porque a tecnologia não tem a ver diretamente com mediação. Portanto, há muitas empresas tecnológicas que estão a entrar na mediação e, portanto, isso vai acontecer. As fusões será por uma necessidade. E, portanto, é natural que as equipas e as fusões também é capaz de acontecer. O resto, a formação, se não houver legislação ou alteração da legislação, a formação vai continuando, enfim, entre aspas, às três pancadas, para a esquerda, para a direita, há uns que vão fazer mais, há uns que vão fazer menos, há um que vai organizar-se para ali, mas vai. Agora, o ponto fulcral
que é a base disto tudo, essa é a grande incógnita, que é, será que vai haver legislação, credenciação, tudo aquilo que falei na primeira parte deste live? Não sei. Ou seja, aquilo que tu estás a dizer é que desta pirâmide que nós estamos aqui a ver, as partes de cima estão a compor-se todas, mas falta a parte pilar de baixo, não é? Onde assenta tudo. E que se não estiver bem construída, tudo isto fica a tremer, não é? É verdade. Porque, por exemplo, olha lá, tu tens a Uber, e a Uber é uma grande tecnologia, é muito bem feito, não sei o quê depois, mas o serviço da Uber é muito discutível. A ética na Uber é muito discutível, mas a tecnologia está lá. Ou seja, também outras atividades têm esses problemas. Não é só a mediação imobiliária. E a legislação teve que se adaptar. Mas a tecnologia não resolve. Porque a tecnologia está lá, mas não resolve. Olha, é um bom exemplo. Porque, por exemplo, eu quando uso a Uber, amanhã vou de Uber, anteontem fui de Uber, eu tenho sempre a ver quem é o fulano que vai levar. Será que é simpático? Será que conduz bem? Será que é correto na forma? Será que não se vai enganar? E isto é um bocadinho a mesma coisa que falámos há pouco. Eu vou ver esta casa, é desta gente, mas quem é este senhor? Será que... Claro. Não sabemos. Claro. Máximo, eu gostei bastante do artigo porque o desafio lançado, eu creio que foi mais ou menos em setembro, outubro, que nós começamos, não, foi antes, em outubro já estava o artigo a ser escrito, nós começámos a tocar neste assunto em setembro, e aquilo que eu tinha passado ao Máximo na altura Máximo, o tema de capa vai ser o futuro da mediação em Portugal, e por isso precisava de um artigo, de uma reflexão bem feita, e eu gostei bastante de como é que tu escreveste. Ia-te pedir mais uma coisa. Vamos ter mais tempo ou não? Porque se tivermos mais tempo, eu tenho que pôr o Mac a carregar. Estamos mesmo no fim, ok? Por isso, eu só queria primeiro agradecer-te agora o tempo que tu tiveste aqui a falar sobre o artigo, e não é só o artigo que vai ficar para o futuro, mas este vídeo também vai ficar para o futuro, e eu acho que nós vamos ter um bom momento daqui a 10 anos a revê-lo, não é? E a ver o que é que nós nesta altura pensávamos. Por isso, cumprimento ao Máximo e o Paulo de 2031. Espero que vocês estejam bem e que a mediação imobiliária esteja bem melhor, ok? E atenção, se por acaso for mais cedo, pode ser que daqui a 3 ou 4 anos a gente vai ver este vídeo, porque afinal as coisas mudaram, não? Deram a volta toda. Não é daqui a 10 anos, pode ser que seja mais cedo. Nós, do nosso lado, estamos a trabalhar para isso, e acredito que tu também, desse lado, estás igual. Por isso, eu só quero dizer às pessoas o seguinte, que é a revista que saiu e que foi para o mercado em dezembro, já receberam, quem faz parte do grupo do Central Imo no Facebook, e eu depois vou pôr aqui o link nos comentários, já tem lá o link num artigo para ver a versão digital, e isto acontece sempre 30 dias depois das revistas chegarem em papel às agências. No mês seguinte, nós damos a versão digital para quem nos acompanha no Facebook e por e-mail. E passado 60 dias, ou seja, em fevereiro, no dia 1 de fevereiro, vai ficar a revista completamente livre, vai ficar disponível, acesso grátis, no próprio site da revista em imobiliarioemdireto.pt, para que todos possam consultar a revista. Um dos princípios que nós tivemos a pensar quando começámos a falar de criar uma publicação para o imobiliário nós não podemos deixar este conhecimento apenas para quem comprar a revista. Isto tem que ficar disponível para todo o mercado. E então o que nós fazemos quem a receber em papel recebe mais cedo, umas semanas mais cedo, tem acesso a conteúdos em exclusivo, e depois, com o tempo, todos estes artigos vão ficando disponíveis para todos os profissionais no mercado. Por isso, eu depois vou deixar aqui o link, e também o que vai passar a acontecer é que no mês seguinte, quando a revista fica de leitura grátis para todos que nos acompanham no Facebook, no grupo e também por e-mail, nós vamos entrevistar todos que colaboraram nesta revista, para que, além das palavras que vocês podem ler na revista, também sintam a maneira como as pessoas a escreveram. E acho que é notório a maneira como o Máximo vive este tema, da maneira como a escreveu, e como hoje
tão facilmente nos explicou tudo. Eu acho que hoje foi um complemento fantástico, porque lemos, gostamos, mas agora vimos perceber porque é que algumas dessas coisas tu as escreveste. E tu aqui ajudaste-nos a entender tudo isso. Muito obrigado. Ok? Máximo, obrigado então pela participação. Obrigado. E boa semana e bom ano a todos. A semana já está a acabar, já é amanhã o último dia. É sexta-feira, é verdade. Amanhã já é sexta-feira. Vamos ver que novidades é que nós vamos ter aí na próxima semana aí a chegar. Espero que não sejam muito duras para todos nós que fazemos disto o nosso trabalho. E nos próximos dias eu vou anunciar quem é o nosso próximo convidado, que também saiu na revista e que vem falar aqui também sobre o que partilhou connosco. Muito obrigado a todos. Boa ano, obrigado. Deus, obrigado.